Muitas pessoas preferem a renda fixa do que a renda variável. Afinal, nela você já sabe o quanto você vai ganhar desde o início, certo? Então por que um monte de fundo de renda fixa caiu misteriosamente nas últimas semanas? Ela não era fixa, afinal de contas? O que aconteceu? Fica aqui que nesse vídeo eu vou te explicar por que a renda fixa às vezes não é tão fixa assim. Meu nome é Pedro Santana, eu sou o diretor de operações da Alu, a empresa de assinatura de eletrônicos que mais cresce na América Latina, e esse é o canal do Alu Invest. Mas o que é renda fixa, Santana? Claro, renda fixa é um tipo de investimento que você já sabe no início do contrato exatamente qual vai ser a sua rentabilidade. Seja ela uma rentabilidade fixa em um número absoluto, por exemplo, 20% ao ano, como é o caso do Alu Invest, ou seja, baseada em algum outro parâmetro, CDI mais X, IPCA mais X. Então, é uma renda fixa pré-fixada ou pós-fixada. Se você já sabe desde o início o valor exato que ela vai te render, tanto de forma bruta quanto líquida, é uma renda fixa pré-fixada. Já tem lá no contrato exatamente o valor que você vai receber. Se você tem uma renda fixa, que ela tem um parâmetro fixo, mas que é algo que pode ser alterado ao longo do tempo, ela ainda é uma renda fixa, porém pós-fixada. Exemplo, IPCA mais 5, CDI mais 10. Então a renda fixa, na teoria, não é só um mecanismo mais seguro dentro dos investimentos, mas também um mecanismo com menos variação. Na verdade, idealmente com nenhuma variação, justamente porque ela é uma renda fixa. Mas aí entra uma situação curiosa. Nas últimas semanas, vimos vários fundos de renda fixa, vários papéis de renda fixa, como debêntures, por exemplo, tendo oscilações negativas da noite para o dia, o que gerou pânico, balbúrdia, caos, anarquia, com vários investidores que estavam agora desesperados porque o seu dinheiro suado, que havia sido investido aos montes nesses fundos, estava agora se esvaindo pelas suas mãos. Na prática, o que causou esse fenômeno foi nossa querida Americanas, a empresa de Jorge Paulo Lemann, com seu buraco de 20 ou 40 ou sei lá quantos bilhões de reais, acabou gerando uma flutuação muito negativa, pois era tida como uma empresa de altíssima segurança, uma aposta quase certa que desde 92 só dá resultados positivos basicamente, e não era bem assim. Então os fundos de renda fixa que tinham valores expressivos alocados na Americanas acabaram tomando uma pancada, e isso mostrou aos investidores uma oscilação. E aí, talvez o susto que eles tenham tido foi por uma mudança da Ambima, que chegou recentemente à espreita do mercado financeiro, gerando muito pânico também lá nas casas que trabalham com crédito tradicionalmente com renda fixa, inclusive trazendo pânico para investidores que a vida inteira nunca tinham visto a renda fixa variável. Então, antes do ano de 2023, as instituições eram somente obrigadas a informar o percentual de rentabilidade teórico da sua renda fixa, sem explicar que teriam oscilações diárias, por exemplo, quando um fundo alocasse uma parte do capital, que em tese era de renda fixa, em uma ação, em um tipo de mecanismo que vai ter algum tipo de variação. Mas a Ambima, que é a Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais, e não tem nenhum F no Ambima, continua sendo o mercado financeiro de capitais, decidiu que neste ano de 2023 essa situação deveria mudar para os investidores. Ela passou a exigir que as corretoras informassem as variações de títulos como debêntures, CRI, CRA, títulos do governo em tempo real, pelo menos dia a dia, mesmo tendo uma rentabilidade fixa por detrás daquela aplicação. Então, claro, essas rendas fixas que têm negociação a mercado sofrem também variações de acordo com a famosa lei da oferta e da demanda. Então, se tem muita gente querendo vender, possivelmente o preço vai abaixar. Se tem muita gente querendo comprar, mas pouca gente querendo vender, possivelmente o preço vai aumentar. Então, quando você tem uma crise das varejistas, quando você tem um cenário de extrema incerteza, que a galera quer liquidar o dinheiro e ficar com o dinheiro no bolso, ou transformar em dólar, ou comprar ouro, esses títulos acabam tendo uma variação negativa. E agora, pela nova regra da Ambima, as corretoras são obrigadas a reportar essa variação, que é chamada de marcação a mercado, que é quanto um título vale hoje no mercado de capitais. Por isso mesmo, o seu fundo de renda fixa pode não ter uma rentabilidade tão fixa assim. Ele está te prevendo a rentabilidade que ele vai te pagar de forma fixa, que está em contrato, que está no estatuto do fundo, que já foi pré-acordada. Pode ser uma pré-fixada ou pós-fixada, mas as aplicações do fundo em si variam. Então, apesar de ser um fundo de renda fixa, ele aplica em outros títulos e papéis que têm alguma variação. Então, nesse caso, os investidores sofreram na pele algo que, na verdade, é uma percepção.
Afinal, esses títulos já variavam antes. A diferença é que anteriormente as corretoras não eram obrigadas a reportar essas variações no dia a dia. Então é aquela história de que tudo mudou, mas no final nada mudou, mas o ser humano não funciona de forma 100% racional, não é mesmo? Então quando a gente vê lá dentro da corretora uma variação de menos 10, menos 20, menos 30%, isso gera um determinado desespero. E claro, você deve estar pensando, deve ter alguma solução para esse problema. Deve ter uma renda fixa que realmente seja fixa. Tem várias, as rendas fixas pré-fixadas, que não têm oscilação a mercado, que são rendas fixas determinadas por outros fatores, não vão ter oscilação mesmo. Vai ser só aquilo que foi acordado desde o início, como é o caso da maior parte das CDBs de liquidez diária e como é o caso, por exemplo, do Alu Invest, que é uma renda fixa pré-fixada e regulamentada pelo Bacen, que tem uma rentabilidade que pode chegar aí a 20, 21% ao ano. Nesses casos específicos da CDB, do Alu Invest, é um título de renda fixa pré-fixado que não tem marcação a mercado. Ele não está sendo transacionado no dia a dia no mercado entre investidores e, portanto, não há nenhum tipo de variação dentro desse título. É um título que realmente representa o que a maior parte das pessoas acredita ser a renda fixa. No caso do Alu Invest, é a renda fixa do futuro. Nessa história de tudo muda, nada muda, inclusive a produção me lembrou de uma frase que eu costumo falar, que é: quando você sai do Brasil por uma semana, muda tudo. Você sai do Brasil por um ano, muda tudo. Você sai do Brasil por 10 anos, não muda nada. Então, é o ciclo de tudo muda e no final continua tudo a mesma coisa. Mas me conte aqui nos comentários, você teve algum fundo de renda fixa que teve variação negativa nessa crise? Você agora tem uma estratégia diferente para a sua renda fixa? Adoraria saber a sua opinião. A produção acha que você vai gostar de algum desses dois vídeos, então se você gostou desse aqui especificamente, clique para se inscrever no canal, deixe seu joinha e compartilhe com alguém que está precisando de uma renda fixa de verdade. Eu sou Pedro Santana, diretor de operações da Alu, estamos aqui para o longo prazo e espero que você esteja também.